E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui bater um papo sobre um assunto um pouco mais, enfim, delicado do que os vídeos anteriores, em que eu venho aqui só mostrar as coisas que eu adquiro e, enfim, compartilhar algumas experiências. O vídeo de hoje é sobre a pandemia e o meu corpo, ou sobre a pandemia e os meus hábitos, como os meus hábitos mudaram durante a pandemia e como essas mudanças também acabaram modificando o meu corpo. Eu sei que é um assunto delicado para diversas pessoas, mas esse aqui é um canal que é basicamente só para mim mesma, que é uma forma de eu registrar as coisas que têm acontecido comigo nesses últimos meses, uma forma de eu poder me expressar, principalmente na minha língua materna, que não é uma coisa que eu tenho feito com muita recorrência, e eu sei que isso não vai, enfim, afetar a vida de muitas pessoas, e se for afetar, se isso for ter acesso, ou se outras pessoas forem ter acesso a esse tipo de conteúdo e não for do interesse, enfim, já está aí no título, é só não assistir. Meu intuito aqui não é, enfim, ter visualizações ou ter likes, até porque eu tenho, sei lá, meia dúzia de inscritos ou talvez nem isso. Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como estava a minha vida antes da pandemia, como que ela modificou. Eu sei que todo mundo foi afetado de alguma forma, uns mais, outros menos, alguns de forma mais grave, mais severa, outros de forma mais suave e tranquila. Assim, eu tive a sorte de não ter ficado doente, de ninguém da minha família ter ficado doente, de ninguém que eu conheço próximo a mim, amigos, enfim, pessoas com as quais eu me relaciono terem ficado doentes ou, enfim, até terem falecido, como a gente sabe que milhares, centenas de milhares de pessoas têm, enfim, tido as suas vidas encerradas definitivamente por causa desse vírus. Então nada disso aconteceu, tá? Então, enfim, nenhum mal tão grande se abateu sobre a minha vida. Mas todo mundo, como eu falei, teve a sua vida modificada e comigo não foi diferente. Eu tinha uma vida muito ativa. Aqui, enfim, nos Estados Unidos, né, por ser um país capitalista, a questão da rotina das pessoas enfim, é diferente, né? As pessoas costumam não entender muito bem os momentos, enfim, que você fica em casa sem fazer nada, até dormir demais não é visto com bons olhos, né? A questão da produtividade desenfreada. E eu vivia um ritmo assim, eu praticamente não tinha finais de semana, eu tinha atividades todos os dias, quase todo, enfim, durante o dia todo, e pouco eu parava. E quando eu parava, enfim, eu geralmente me reunia com alguns amigos, enfim, e bebia e comia fora, esse tipo de coisa. E aí, com a pandemia, acabou tudo isso. Tudo isso. Eu parei de trabalhar fora de casa, não tinha aula. E outra questão que também foi bem, enfim, complicada, porque eu estava com uma viagem já planejada para maio. E em março, que eu ia para o Brasil, né, rever minha família, enfim, que é uma coisa que para mim é super importante. E em março isso caiu por terra, né? Eu não poderia fazer essa viagem, então mudou totalmente. E eu sempre, como eu disse anteriormente, uma pessoa muito ativa. Eu caminhava todos os dias para ir para os lugares, mesmo que eu possa usar transporte público ou ir de carro, enfim, se é uma distância caminhável, eu procuro ir caminhando, ir no mercado, fazer as coisas que eu tenho que fazer caminhando, porque é um modo de eu me exercitar e de ter contato com, enfim, respirar um ar livre, né? E poder, enquanto eu caminho, eu fico pensando em várias coisas e sou uma pessoa que fica viajando bastante, né, com as ideias. Então, às vezes escutando uma música, às vezes nem isso, só ali com os meus pensamentos. Então, o não poder sair de casa, nem para caminhar, nem para ir no mercado caminhando, isso acabou comigo. Me deixou muito mal mesmo. E aí eu até pensava assim, nossa, mas não dá para ir ali rapidinho caminhando? E aí eu pensava na questão moral, assim, né, das minhas atitudes durante a pandemia. Se eu fizer isso, vai estar ok para mim como indivíduo, mas e se todas as pessoas resolverem ter esse mesmo tipo de atitude que eu tô tendo, vai dar ruim ou vai dar bom? Então, se todas as pessoas resolverem ir encaminhando no mercado, não vai ser uma coisa muito interessante. Então, eu acabei ficando isolada em casa, sem ter o que fazer. Aí eu comecei a procurar fazer cursos online, etc. Mas eu vi que, enfim, da questão de saúde, eu estaria protegida do vírus ou de contrair alguma doença que fosse me levar para o hospital. Mas que o meu psicológico ia ser afetado e já estava sendo afetado.
Por quê? Eu estava em casa, eu estava comendo mais, compulsivamente, assim, né, de achar que toda hora tem que ficar beliscando alguma coisa. A minha sorte é que eu gosto muito de cozinhar em casa, então eu não ficava pedindo delivery, comida da rua, até porque eu também estava bem paranoica a respeito de receber comida de fora, então eu fazia meu próprio alimento, mas mudou um pouco, assim, porque eu costumava comer mais alimentos frescos, né, fruta e verduras, e para não ficar indo no mercado, que eu até agora não vou, eu faço as compras pelo aplicativo e eu vou no mercado de carro e eu pego as compras sem nem entrar lá. A maioria dos mercados aqui está fazendo isso. Mas, enfim, para não ir com tanta frequência, acaba tendo menos alimentos frescos em casa e aí acaba consumindo outro tipo de alimentação. E aí, o que aconteceu? Eu também estava bebendo mais em casa porque eu achava que porque eu estava de folga, estava sem fazer nada, aquele hábito que eu tinha de beber socialmente, eu podia transferir isso para dentro de casa, o que não fazia muito sentido, porque não tinha nada de social, era só o beber por beber e aquilo como uma rotina, estava virando uma rotina já e eu sabia que aquilo não estava me fazendo bem, eu não estava dormindo bem, eu não estava comendo bem, eu não estava tendo pensamentos muito legais a respeito de mim, da minha vida, das coisas em geral. E aí foi que há 5 meses atrás, exatamente, eu resolvi começar a correr. Isso foi uma decisão bem, enfim, complicada, porque eu sabia que o quanto era complicado fazer exercícios fora de casa, mas eu achei um estacionamento vazio, abandonado praticamente, que tem, enfim, ele é cercado, então tem árvores ao redor. Ninguém nunca veio reclamar comigo, os proprietários, enfim, tem iluminação ali noturna, porque ainda é uma revenda de carros, então no estacionamento ao lado ainda funciona, eles deixam os carros ali, mas tem um espaço, um parking lot enorme que não está sendo usado para nada. E aí eu pensava exatamente isso, se todo mundo resolver vir aqui correr. Bom, nunca aconteceu, nunca nenhuma pessoa foi lá praticar exercício físico enquanto eu estive lá. Outro lugar que eu vou correr também é no cemitério, que não tem pessoas vivas, e algumas vezes já aconteceu de eu ir até lá e ter uma pessoa caminhando lá dentro, e aí eu só dou a volta e volto para casa. E aqui é Estados Unidos, né? As pessoas não andam na rua, pelo menos não na cidade aqui que eu moro. É praticamente impossível você sair caminhando na rua e caminhar ali 100 metros até o lugar em que eu corro e passar a cruzar por pessoas. Isso não acontece, está todo mundo se movimentando basicamente de carro. Então eu falei para mim mesma, ok, dos males o menor. Se isso vai te fazer bem, bora lá. E eu não conseguia correr. Como eu falei anteriormente, eu caminhava, mas eu não corria. Meu irmão corre, já correu meia maratona mais de uma vez, já correu maratona de 42 quilômetros e eu não conseguia correr 100 metros. E isso começou a me deixar um pouco preocupada com a minha saúde, né? Apesar de saber que estava tudo minimamente ok, eu percebi que eu tinha engordado já nesses primeiros meses da pandemia, tinha ganho peso por causa das minhas roupas, enfim, não é uma coisa que eu chego a ficar controlando demais. Mas aí isso estava me incomodando para me movimentar, parecia que eu estava pesadona, sabe? Às vezes isso é mais psicológico do que físico, de fato. Então eu comecei a fazer disso uma rotina, baixei um aplicativo e que aí ele vai te dando, enfim, uns minutos, agora você corre, agora você caminha, agora você tenta ir mais rápido. E eu gostei muito do aplicativo, porque aí, enfim, contava o tempo de corrida, as calorias gastas, os batimentos cardíacos, esse tipo de coisa. E era uma distração e a santa endorfina me salvou, assim, de ter ficado louca na pandemia, porque era uma alegria, assim, colocar um tênis e correr, uma hora voltava, tomava um banho tranquilo, fazia uma alimentação rica em nutrientes, enfim, tudo que eu tinha direito. Em nenhum momento, assim, desses últimos 5 meses, que, enfim, que é o tema do vídeo, né, que eu perdi peso, eu restringi a minha alimentação no sentido de enfim, cortar calorias. A única coisa foi que eu parei de comer trash food, trash food, enfim, porque era uma coisa que eu fazia com bastante frequência. Quando, enfim, estava na rotina louca aqui do dia a dia, às vezes não tinha tempo de ter uma alimentação decente, e aí pegava um pedaço de pizza na rua e era essa a minha refeição. Então, eu acho que se eu for pontuar todos os elementos assim que contribuíram, todas essas mudanças de hábito que levaram a minha perca de peso, né? Que, enfim, esse não era o objetivo, isso foi só um dos resultados, né?
Acho que cada um desses aspectos daria um vídeo isolado, mas então o primeiro deles foi a corrida, que foi uma coisa que eu comecei a fazer parte da minha rotina. E tem um vídeo até que eu comento algumas coisas aqui que eu falo a respeito de um tênis que eu comprei, e aí eu falo um pouquinho sobre corrida. Eu pretendo fazer um vídeo falando mais sobre isso até o final do ano. O outro hábito que veio junto com a corrida foi eliminar a bebida alcoólica. A minha ideia era ficar 3 meses sem beber. Eu não bebia, enfim, eu falo em eliminar a bebida alcoólica, parecia que eu dormia aqui com uma garrafa de uísque, né? Mas eu só tomava cerveja, só que eu tava bebendo, enfim, toda semana, mais de uma vez por semana, e não bebia só uma cerveja, eu bebia várias. Então eu cortei isso porque, enfim, não estava me fazendo bem, estava se tornando um gasto desnecessário, que não estava me trazendo alegria, satisfação nenhuma. Tranquilamente consigo alcançar qualquer satisfação que a bebida me trazia tomando uma xícara de chá, uma xícara de café ou até uma água gelada. Não tem por que beber cerveja. E porque era um gasto calórico, enfim, um consumo calórico vazio, né? Enfim, aquilo ali é carboidrato puro que não vai me ajudar em nada, só vai, enfim, ajudar a entupir as veias do meu coração e me levar a ter algum problema cardíaco mais tarde. Assim, eu sou bem jogando lá pra frente, né? E quem vai olhar o vídeo, se alguém olhar o vídeo, vai pensar assim, meu, nada a ver, dá pra tomar uma cerveja de boas. Você faz o que você quiser, a vida é sua. Tem gente aí fazendo coisa bem pior do que tomar cerveja. Não é esse meu ponto. Eu tô falando dos resultados que eu tive na minha vida e o que eu mudei para que a minha vida fosse um pouco melhor e mais tolerável, porque durante a pandemia podia facilmente ter me entregado para enfim, beber todos os dias e comer qualquer tipo de porcaria e ficar aqui afundada no sofá assistindo Netflix. E provavelmente eu não estaria aqui gravando um vídeo, enfim, falando a respeito do quanto isso me beneficiou. Se isso beneficia outro grupo de pessoas, excelente, meu, vida que segue. Eu tô falando da minha vida. Então, junto com a corrida, com o corte total do álcool, não sei se teria mais alguma coisa para acrescentar. Eu não fico me pesando, eu não corto a alimentação, mas aí acho que tem o último item que é para encerrar, que é o mais polêmico de todos e que eu ainda não tô assim muito, como é que eu posso dizer, assim, a questão da corrida, do exercício físico e do álcool que eu cortei, como eu falei, era para ser 3 meses, agora já fazem, sei lá, 5, 6 meses que eu não bebo nada. São coisas que eu tô certa de que contribuíram para minha vida. O último item é só uma coisa que meio que aconteceu naturalmente, eu achei interessante, eu resolvi tentar, que é o tal do jejum intermitente, que aí sim é uma questão diretamente relacionada à alimentação e que para algumas pessoas, na verdade para todas as pessoas que eu falei a respeito, que não foram muitas, mas assim 100% das pessoas que ouviram eu falar a palavra jejum intermitente, o ficar sem comer, todo mundo se apavora e diz que isso é loucura, que ninguém faz isso, que enfim eu tô com problemas e etc. Porque a questão da alimentação é um assunto delicado para a maioria das pessoas, assim, por um motivo ou por outro, e falar para as pessoas que eu tô de boas, enfim, não comendo toda hora, ou pelo menos cuidando dos momentos em que eu vou comer, as pessoas ficam preocupadas, né? Mas eu tenho feito isso já fazem umas 3 semanas, assim, que eu cuido, mas, como eu falei, já era uma coisa natural. Eu já estava fazendo um jejum, já estava ficando mais de 12 horas sem comer normalmente, eu só resolvi colocar isso, enfim, tornar isso uma rotina na minha vida. Eu vou dormir bastante tarde, então depois que eu janto eu não fico comendo bobagem mais, no máximo eu tomo uma xícara de chá. E aí eu não tomo café da manhã, de manhã, porque às vezes eu acordo tarde e ao invés de almoçar, o almoço, né, que a gente conhece no Brasil, na verdade eu faço como se fosse um café da manhã. Então eu como frutas, enfim, pão, cereais. É a minha primeira refeição do dia, apesar de não ser super cedo da manhã. Se eu acordo cedo da manhã, vou, sei lá, se eu tô com fome eu vou comer, entendeu? Não é uma coisa super restritiva. Mas é uma coisa que tem me ajudado, assim, eu tenho sentido que eu fico mais ativa, que meu cérebro funciona melhor, eu consigo raciocinar melhor, eu tenho dormido muito melhor. E, enfim, o meu corpo funciona melhor, se é que isso faz sentido. E eu não sinto fome, vontade de comer, então não é uma questão de necessidade também eu estar comendo toda hora. Eu acho que eu
eu, pessoalmente, quando eu não tô muito bem, eu como toda hora. Quando eu tô ok, eu como só quando eu preciso e procuro comer o melhor que eu posso. Uma coisa que me incomodava também dessa rotina que eu falei pra vocês, enfim, do ritmo acelerado e louco que a gente vive aqui, às vezes, é a questão de comer sem ter fome, comer pela necessidade de comer antes de sair de casa, ou porque é seu intervalo, ou porque come quando dá, quando pode, sabe? Então, às vezes, eu tinha que comer bastante porque eu ia sair de casa e eu só ia poder comer dali 5 horas. Então, isso eu não faço mais. Eu não vou ficar comendo pela obrigação de comer em determinado momento. Eu vou comer quando eu sinto vontade. E aí, isso acabou, enfim, acarretando que eu perdi aí vários quilos. Não sei exatamente quantos, porque varia também, né? Se você se pesa quando você acorda, você vai se pesar quando antes de dormir. Tem uma variação aí de pelo menos 1 quilo. Então, eu não fico prestando muito atenção assim aos números exatos, e também não estou aqui para falar porque eu sei que muita gente, enfim, fica criando metas na sua cabeça. Só vou estar feliz se eu tiver com um determinado peso. Não é uma questão para mim, mas eu tô me sentindo muito melhor assim do que eu tava. Eu sentia que eu tava, enfim, ficando inchada e que eu tava tendo um corpo que não correspondia com as necessidades que eu tinha na minha vida, digamos assim. Agora eu me sinto muito mais ativa e meu corpo corresponde muito mais com os objetivos que eu coloco, enfim, como metas para minha própria vida. Espero que tenha ficado claro, espero que, enfim, não tenha sido gatilho para ninguém que possa vir assistir esse vídeo, senão agora no futuro. E talvez eu faça um vídeo específico para cada um desses elementos que eu mencionei, que, enfim, só para enumerar novamente, os hábitos que eu mudei foi a questão da corrida, da regulação do álcool e do consumo do álcool e do jejum intermitente, que tem um nome meio estranho, né? A gente podia pensar numa coisa mais convidativa e menos assustadora para as pessoas, né? E, enfim, é isso. Escrevam aí nos comentários se vocês tiverem alguma ideia, compartilhem as experiências de vocês na pandemia. Acho que também vou fazer mais algum vídeo sobre a pandemia, porque pelo jeito ela não tá acabando tão cedo. E fiquem bem. Até a próxima. Fui!